30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor cruzmaltino. Olá, este é o 30 Minutos de Vasco número 4, o podcast do Jornal Globo dedicado 100% ao torcedor cruzmaltino. Toda semana no site do Globo e no seu tocador favorito, temos podcasts diferentes para os 4 grandes do Rio. Mas aqui você só escuta meia hora do Gigante da Colina. Eu sou o Renan Damasceno e hoje vamos falar sobre a modernização de São Januário, a tão aguardada modernização de São Januário. E quem conhece tudo da Colina está sempre aqui comigo, é Bruno Marinho, setorista do Vasco, dos jornais O Globo e Extra. E Marinho, hoje eu vou te perguntar, vou te apresentar lançando uma pergunta diferente. Qual que é o teu momento inesquecível na Colina? Olha, são vários, Renan, bom dia a todos que estão nos ouvindo, mas eu gostaria de citar aqui no começo da minha carreira como jornalista, eu acompanhando o Vasco na temporada de 2008, foi uma temporada que terminou muito triste para o Vasco, né, com rebaixamento para a segunda divisão, o primeiro rebaixamento, mas eu pude acompanhar os jogos que antecederam esse rebaixamento, e foram jogos em que a atmosfera de São Januário teve muito forte, um calor muito grande, e acompanhar aquele apelo, a paixão da torcida vascaína naquela tentativa de evitar que o Vasco fosse rebaixado, foi algo que me marcou muito em determinados jogos. O barulho era ensurdecedor. Então, entre várias lembranças, a principal que eu tenho é justamente dessa paixão que a torcida do Vasco tem pelo Vasco e que se manifesta na sua plenitude dentro de São Januário, né? A gente vai contar aqui com um convidado especial, 2 convidados especiais, eu vou apresentar um deles, que é o jornalista Mauro Betting, e vou também jogar essa pergunta da lembrança para o Mauro. Mauro, você tem alguma lembrança bacana que você possa dar a respeito de São Januário, cara? Bom dia. Bom dia. Evidentemente, como apaixonado pelo futebol, tenho lembranças de São Januário que são anteriores à minha existência, né? Dos trabalhadores do Brasil, de Getúlio Vargas, ao Expresso da Vitória, o primeiro campeão continental brasileiro, que foi em 48 no Chile. E as lembranças pessoais, tem 2 de transmissão que eu gosto muito, um jogo da Libertadores, que eu comentava pela TV Bandeirantes, o Antônio Lopes era o treinador, e ele chamava a atenção do Jéder. E ficou quase que toda a transmissão: Jéder! Jéder! E eu não lembro nem contra quem e quanto foi, mas eu lembro do Antônio Lopes berrar: Jéder! Né? E eu citei na transmissão, e um dia o Antônio Lopes me chegou e falou: você zoando o meu Jéder? Eu falei: não, normal, faz parte do jogo, jamais vou esquecer o Jéder! Jamais vou esquecer com bola rolando os 3 jogos da Mercosul de 2000, embora eu preferisse não lembrar, sobretudo o último jogo, aquela virada fantástica dos 4-3 no Palestra Itália, mas lembro muito do primeiro jogo, a vitória do Vasco, que era muito mais time que o Palmeiras, e ao final deu a lógica. Mas assim, São Januário, aí tem das muitas afinidades com o meu time, o Palmeiras, que me faz ser jornalista esportivo há 30 anos por ser palmeirense há 54, porque tem essas afinidades que são muito legais entre os clubes e que fazem com que São Januário e o Palestra Itália, o antigo Parque Antártica, tenham muitas afinidades, digamos, estruturais, e podem ter ainda mais agora institucionais. Ok, muito obrigado. Antônio Lopes, aí, trabalhando no Vasco, 79 anos. Bom, a presença do Mauro, a gente agradece ao Esporte Interativo, à Jovem Pan e ao Yahoo. E para também falar um pouco mais de São Januário, convidamos o jornalista vascaíno Gustavo Mel, do Papo na Colina e do canal Portão 9, que também entende tudo de cada quadradinho ali da segunda casa de todo torcedor do Vasco. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, fala Renan, fala Bruno, Mauro, prazer falar com vocês. Um carinho enorme que o vascaíno tem por aquele monumento, né? Por verdadeiro monumento do futebol brasileiro, né? Ok, Gustavo, você tem alguma lembrança especial entre as várias que você teve de São Januário? É complicado perguntar para mim ou para o vascaíno que tem essa convivência mais intensa ali com São Januário, mais recorrente, né? Porque é como perguntar uma lembrança da minha vida inteira, né? Para não ficar sem citar nenhum, vou dar uma escorregada aqui e falar que talvez a memória recorrente do vascaíno, quando pensa em São Januário, é todo aquele encontro com a experiência que São Januário né? Desde
amigos no Botequim, ali na Barreira, ou ali nos bairros de São Cristóvão, no bairro Vasco da Gama, né? Até a pisada naquela arquibancada de cimento e a convivência inteira com aquele entorno, com aquele espaço, com aquele lugar bastante importante para o vascaíno, que é São Januário, cravado ali no São Cristóvão, a colina histórica. E, Bruno, com o começo da construção prevista agora para o segundo semestre de 2021 e de conclusão em 2023, aí, com custo de 275 milhões previsto, o Vasco anunciou no aniversário de 122 anos um memorando de entendimento com a W Torre, né, que construiu e gere o estádio do Palmeiras. Como que será essa modernização de São Januário? Renan, agora o Vasco está numa etapa de prospecção de investidores com a W Torre, né? Você já tem uma empresa parceira nessa empreitada e o clube agora busca pessoas dispostas a investir nessa obra. Não é uma obra barata, com uma contrapartida que o Vasco sempre tem pontuado ser importante, né? De que o Vasco não vai criar um passivo para ele dentro dessa reforma. É uma preocupação muito grande. O Vasco já tem uma dívida muito grande para administrar e essa obra não vai agregar a essa dívida. A estruturação financeira que está sendo feita visa deixar o clube sem um passivo em relação a isso. Agora, é importante a gente pontuar, e aí eu gostaria de trazer o Mauro um pouquinho para essa conversa, que não existe almoço grátis, né, como se diz na gíria popular. A W Torre ou os investidores precisam de contrapartidas para que esse negócio seja lucrativo, e eu gostaria que o Mauro explicasse um pouquinho como que funciona no caso lá em São Paulo, porque, como eu já disse no começo do nosso bate-papo, o Vasco tem se lineado bastante na forma como a W Torre fez a sua parceria com o Palmeiras por conta da Arena Palmeiras. Bom, para resumir, claro, uma longa história do Palmeiras com a W Torre, que deu no naming rights do Allianz Parque a partir de maio de 2013, o que dá para falar, você falou, Bruno, em almoço grátis, eu diria mais uma relação de casamento mesmo, ou de um contrato qualquer na área civil, comercial, que seja, né? Ou até na área militar, dependendo do relacionamento, como foi, aliás, muito conturbado, quase que desde o início, no finalzinho de 2007 para começo de 2008, a parceria entre Palmeiras e W Torre, até porque muita gente era contrária dentro do clube, inclusive uma liderança muito importante do ex-presidente Mustafa Contursi, que bem ou mal, mais pro mal do que pro bem, é o Eurico Miranda da história do Palmeiras. Muita gente não queria essa parceria no Palmeiras porque entendia que o Palmeiras vai doar a área do estádio, vai praticamente doar o clube para a W Torre. São muito semelhantes as propostas de intenção do W Torre com o Vasco, do Vasco com a W Torre, daquilo que aconteceu com o Palmeiras a partir da demolição do estádio em 2010 e da inauguração em novembro de 2014. Prédios novos serão feitos no clube, uma total reformulação fora e dentro, quase que o estádio vindo abaixo para que nasça um novo, e que precisa nascer um novo em São Januário, para fazer mais em cima do Vasco do que do Palmeiras. Isso acho que não se discute. Agora, como fazer isso? Eu não diria que é um almoço grátis, eu diria que é um relacionamento como qualquer outro. Num casamento não é 50%, embora haja, por exemplo, uma comunhão total de bens, ou uma separação total de bens, você arca com uma coisa, de repente eu pago o almoço, você paga o jantar, a gente divide o café da manhã. É assim. E enquanto os clubes, e sobretudo os sócios, os beneméritos e os conselhos não entenderem que tem que ser assim, não vai sair negócio, porque não é o Vasco da Gama, não seria o Flamengo, o Fluminense, Botafogo, América, o Canto do Rio, qualquer clube não nasceu para construir estádios, uma construtora nasceu para fazer. E entendo o acerto da intenção do Vasco de fechar com a W Torre e da W Torre de fechar com o Vasco, porque há uma expertise. Aí voltando um pouquinho no tempo, a W Torre, quando começou a pensar em fazer estádios, pensou em fazer até uma W Torre Arenas, que seria uma empresa paralela, que tinha como intenção inicial para o Brasil, fora a América do Sul, construir de 5 a 6 arenas. Por enquanto, construiu o estádio do Palmeiras. Depois, pela crise, por um monte de coisas, e a crise da própria W Torre, a coisa não foi para frente, até pelos enormes desgastes que teve com o Palmeiras, desgastes que, se a coisa andar em São Januário, também terá pelo Vasco, e não porque é o Vasco, repito, porque seria por qualquer um, ainda mais em momentos de pandemia, momentos terríveis
os piores anos da história do Vasco, isso também influi. E também lembrar que era um dos piores momentos da história do Palmeiras, quando a W Torre acertou com um clube que no primeiro momento parecia até errar, mas no final das contas dá tudo certo e cada um cuida da sua. Então, administrar o estádio, não nasceu o Vasco, não nasceu o Flamengo, não nasceu outro clube. Que se faça com a W Torre, que inclusive sabe que deu certo na maioria das vezes e que deu errado na minoria das vezes com o Palmeiras. Aí o que acontece? São pontos mais ou menos similares pela própria expertise da W Torre em trabalhar com o estádio. Você cuida disso, você constrói o estádio, você cuida desse estádio e todas as rendas auferidas dos match days, que são os dias dos jogos, com todo o que tiver de dinheiro, de venda, de tour, o escambau do próprio museu, do aproveitamento de restaurante, lojas, etc e tal, dentro do estádio no dia. Outras obras, que o estádio precisa estar vivo, esse é um exemplo mundial e que no Brasil algumas arenas conseguem fazer bem ou mal. Você vende a loja, você tem um museu, você tem o tour por São Januário, o tour pelo clube, aí cada clube definindo como fazer, você tem uma série de ativos que você consegue ganhar dinheiro e parte dessa porcentagem, dessa bilheteria, aí depende do caso, vai para o próprio Vasco da Gama. Isso vale para shows, vale para outros eventos e com estádio, com os prédios novos em São Januário, você também consegue fazer eventos desde festa de aniversário para criança com temática do Vasco, casamento, simpósio, o que for, e-sports, o que você quiser fazer, drive-in, como foi uma solução agora durante a pandemia no próprio Allianz Parque, você consegue fazer outras coisas, né? E essas coisas, uma porcentagem a cada ano que passa, a cada ano até o final do contrato de exploração, e exploração na melhor acepção do termo, você vai ganhando um dinheiro. Então é o seguinte, você, se tudo der certo, e não significa dizer que esse protocolo de intenções dará certo, mas enfim, dando certo, e tem que se torcer para que dê certo, porque inclusive é a função básica do vascaíno, do torcedor, é torcer, o que não significa tapar os olhos, ainda mais com tantas coisas erradas nos últimos anos em São Januário, você torcendo a cada ano que passa para o final do contrato, vai aumentando essa porcentagem do dinheiro que você vai ganhando. E daqui a 20, 30 anos você vai ter um estádio todo seu, um estádio moderno, se não moderníssimo, moderno, evidentemente muito mais moderno do que São Januário e que vai gerar outras receitas. Exato. E Mauro, você citou alguns termos que são fundamentais hoje para pensar o futebol moderno. Primeiro que é a diversificação de receita, né? Não existe mais o clube que se mantém só com o ingresso de papel ali vendido na bilheteria, isso não existe mais no futebol moderno. Segundo, também você vai ter um aumento no tamanho de São Januário, né, que hoje recebe um pouco menos de 20 mil, e aí o projeto é uma expansão para cerca de 40 mil, então com isso você consegue atender melhor o seu sócio torcedor. O Vasco teve uma receita líquida em bilheteria em 2019 de 16 milhões. Se você for pensar o Flamengo teve 109 milhões. Então, assim, isso traz algumas possibilidades de renda muito importante para o clube. E, Gustavo, o Mauro citou 2 pontos. Primeiro que é essa questão da necessidade do time jogar fora uma vez ou outra, né, de acordo com o que se é desenhado nesse contrato e nesse entendimento com a empresa que vai explorar. E tem a questão também que sempre se discute muito a respeito do ticket médio, que obviamente aumenta a partir do momento que há a modernização de um estádio. E Gustavo, você conversando com os torcedores do Vasco e enfim, nos seus programas que fala justamente com o torcedor do Vasco, qual que é o receio do torcedor? Existe um receio, existe uma preocupação nesse processo de mudança do clube? Existe sim, Renan. Existem vários. Eu acho que quando a gente fala sobre reforma de São Januário, a primeira coisa que a gente tem que ter em conta é que isso é um anseio do torcedor vascaíno já há muito tempo. Um anseio tanto pelo aumento de receitas, que a fala do Mauro enfoca muito nisso, e que a gente se pergunta até que ponto esse modelo de negócios no Vasco da Gama, que é bastante diferente da realidade do Palmeiras, a realidade do Rio é diferente de São Paulo, a realidade do Vasco é diferente, a realidade mesmo da torcida do Vasco é diferente da torcida do Palmeiras. Até que ponto esse modelo de negócios, esse modelo de arena teria esse aumento de receitas tão expressivo como significou no Palmeiras, né? Mas também um anseio da torcida pela própria modernização do estádio. Quando a gente fala modernização, a gente não está nem chegando lá na ponta dos Wi-Fi para 40 mil pessoas, dos restaurantes, das lojas. Estamos falando mesmo de modernização de estrutura, dos banheiros de São Januário serem modernizados, dos acessos de São Januário serem modernizados, do entorno de São Januário ter uma acessibilidade
mais moderna, mais fácil, que funcione melhor, né, aí em parceria com o poder público, e também um anseio da torcida de ampliação de São Januário, né? A torcida do Vasco é uma torcida gigantesca e que São Januário encolheu muito nos últimos anos, né, onde as normativas de segurança levaram a capacidade de São Januário ali para 19, 22 mil pessoas, e é um estádio que não comporta hoje, em qualquer jogo de maior apelo, a procura e a demanda da torcida do Vasco, né? A gente tem que levar em conta também uma outra questão, que é que São Januário, talvez, me arrisco a dizer, que mais que qualquer outro estádio no país, talvez o Maracanã tivesse essa aura, mas São Januário tem um carinho e um cuidado do torcedor que é muito grande, né? É um afeto muito grande ali. São Januário, de alguma forma, é um monumento em concreto que simboliza e materializa toda a história do Vasco da Gama, toda a história lá dos camisas negras, da resposta histórica, tudo aquilo está materializado em São Januário, e ao longo dos anos, das décadas, das gerações, a torcida reforçou ainda mais esse carinho com São Januário. Então há que se ter um cuidado tremendo ao tratar de São Januário, né? E um cuidado de atender ao sócio e ao torcedor ao falar de reformas estruturais profundas de São Januário, porque é óbvio que vão vir críticas, é óbvio que vão vir, inclusive, alguns sentimentos de mágoa se algo for feito em contra dessas preocupações do sócio, ou ignorando essas preocupações do sócio e do torcedor, né? E uma delas, sem dúvida, é a experiência popular que São Januário representa hoje. Qualquer vascaíno sabe, ou qualquer pessoa que já foi a São Januário, e todos aqui já fomos e já observamos isso de perto, sabe que ali a torcida do Vasco tem um caráter muito popular. E assim, falar isso em 2020 é algo ainda mais próprio, específico, no momento em que o futebol está cada vez mais elitizado. Não tem muita outra palavra para se usar, né? Está cada vez mais difícil você achar um caráter popular como você vê na torcida do Vasco em São Januário. Então, muita gente que hoje frequenta São Januário, frequenta aquele pré-jogo, aquele pós-jogo ali no entorno, na barreira, nos seus bares, enfim, não tem a possibilidade de arcar com um possível aumento do ticket médio para um estádio que seja mais caro tanto na sua estrutura, na sua manutenção, e a gente viveu isso recentemente aqui no Rio de Janeiro, né, no Maracanã. Isso aconteceu de forma emblemática no Maracanã e acabou sendo um fracasso contornado somente pela possibilidade do clube rival, o Flamengo, de envolver torcedores, uma massa de torcedores com muito dinheiro possível de pagar preços mais caros, né? É um estádio que se mostrou muito caro e que por alguns momentos, inclusive, deixou de ter jogo ali porque não se pagava. A gente se pergunta como vai ser essa transformação de São Januário no sentido de encarecimento do preço. E mais, uma outra diferença, levando em consideração, claro, que em São Paulo você tem uma população gigantesca nos 3 grandes clubes da cidade, que tem uma massa possível de pagar esses preços mais caros, né? E levando em consideração também a diferença, no caso do Palmeiras para o caso do Vasco, que é a própria diferença do bairro, né? O Palmeiras o Allianz Parque está localizado numa área bastante valorizada da cidade. São Januário não é tanto assim, é um bairro mais tradicional, é cercado por favelas, como é sabido e tal, e isso não trago nenhum preconceito nessa avaliação, apenas é uma questão que na hora que você leva para o mercado imobiliário ou mesmo para o mercado de entretenimento para 40 mil pessoas, a preços caros de ingresso, isso a gente sabe que nesse mercado não costuma ser valorizado como aconteceu naturalmente no Allianz Parque. Então a gente se pergunta como que esse estádio vai se pagar e de que maneira que isso vai refletir nesse caráter popular de São Januário. E isso não é o único aspecto, né? Algumas outras coisas também geram alguma expectativa e algumas dúvidas
no torcedor do Vasco. Para começar, essa questão do calendário e do controle de jogos, que é algo que, ao contrário do Mauro, eu acho bastante delicado quando a gente chegar em algum jogo importante que a gente tenha que perder o nosso espaço, a nossa casa São Januário, para algum jogo importante, né? Isso não é pouco. E a segunda questão é também qual o projeto arquitetônico que seria feito, né? Enfim, a gente viu o projeto que a gente tem hoje é um projeto que descaracteriza bastante São Januário, né? A única coisa que se mantém é a fachada da Social ali, com alguma coisa da Social, mas é bastante descaracterizado arquitetonicamente. Tem uma coisa assim meio de atacadão, de beira de estrada e tal, que muita gente não gostou, eu sou um deles. Mas isso diz mais, é uma questão mais estética, digamos, mas que também fala com o afetivo do torcedor, mas fala de algo fundamental, né? Que é essa coisa de São Januário ser o coração do vascaíno. E se você vai operar o coração do vascaíno, fica complicado você fazer sem ter um processo de debate, de consulta bastante cuidadoso, levando em conta a delicadeza de que é esse processo, porque senão você pode gerar umas críticas muito fortes que podem inviabilizar um projeto que é um anseio de todos nós, que é um São Januário mais moderno, que é um São Januário ampliado, que é a melhoria das receitas no estádio de São Januário, mas que isso seja feita com um processo de consulta aos torcedores, de debate com os torcedores, porque o que a gente tem visto, na verdade, é que em 2018 saiu esse projeto, várias críticas surgiram nesse momento, diferente do que os defensores do projeto hoje dizem, né? Muitas críticas apareceram desde 2018, em 2019, quando voltou a se ventilar esse assunto, muitas críticas foram feitas dentro da torcida do Vasco, não foram levadas em conta algumas delas, algumas sim, é verdade, essa questão da Arena de São Januário, ela já atende a alguns anseios, como, por exemplo, os setores sem cadeira, atrás dos gols apenas, mas pelo menos há os setores sem cadeira, e algumas dessas críticas não foram levadas em consideração porque o clube não teve a ousadia e digamos, o pioneirismo que tanto caracteriza o Vasco da Gama, que poderia ser feito de abrir um processo de consulta mais organizado, sistematizado, para saber quais são essas versões diferentes de torcedores para um novo São Januário, atendendo esses anseios, essas expectativas e essas necessidades de novas receitas que a fala do Mauro coloca tão bem, né? Modernização, sim, claro, evidente. Ampliação, sim, claro, evidente. Aumento de receitas, fundamental, urgente no Vasco da Gama. Agora, a gente precisa tomar cuidado um pouco com os discursos únicos, né? A gente tem um projeto aí, a gente não teve nenhum chamado a projetos alternativos para a gente saber quais são as opções que a gente podia ter para esse novo São Januário. A gente tem apenas uma empresa aparecendo e já sendo colocada como talvez a grande solução dos problemas, e talvez possa ser, nem nego, mas enfim, os debates não podem ser interditados porque a gente viveu a destruição, e essa é a minha opinião compartilhada por muitos torcedores, a gente viveu a destruição do Maracanã há muito pouco tempo atrás, né? Então acho que tem que ter debate, acho que o Vasco não pode perder as oportunidades que se abrem, mas os discursos únicos não podem prevalecer. Tem que ter debate, não podemos perder a oportunidade, mas de que maneira a gente ainda está em tempo de discutir, e não sou eu quem digo, são pessoas da política do clube que dizem que se pode avançar no modelo financeiro, mudando algumas questões que garantizem essas preocupações do torcedor e serem atendidas. E Mauro, Gustavo, a gente já está indo aqui para nossa reta final. Enfim, acho que a gente vai mudar esse nome desse podcast de 30 minutos para pelo menos 1h30 de podcast, porque é impossível a gente falar de Vasco da Gama ou de qualquer clube e apenas 30 minutos. E o Mauro, só para a gente, assim, já na reta final aqui, o Gustavo até comentou a respeito da questão, sempre se debate a questão do ticket médio, né, do aumento. O Vasco, por exemplo, tem o 7º mais caro do último brasileiro, na média de R$42. O Palmeiras teve o ticket médio mais caro de R$56. É possível pensar em modernização de futebol sem que ela seja de alguma forma excludente desse torcedor, que afinal é a razão de ser de todo o clube no Brasil?
Olha, deixa eu só começar falando, porque o Gustavo tocou em pontos muito importantes que, como eu estava me alongando, acabei deixando quieto, e aí, definição minha. Ninguém nunca vai anunciar, falar, nós estamos fazendo essa modernização, estamos melhorando para elitizar o estádio. Ninguém nunca vai assumir isso, mas a gente sabe que é meio por aí, né? É um processo que começa lá no início dos anos 90, depois do relatório Taylor e tal, se tenta fazer alguma coisa. E, lamentavelmente, quase todas, umas mais, outras menos, das novas arenas, os novos estádios no Brasil, os construídos do zero ou os que foram, digamos, reconstruídos, e dá para dizer isso do Allianz Parque, por exemplo, Beira-Rio, para pegar dois grandes e belíssimos exemplos, tem essa intenção. Não é só uma questão de segurança, não, agora tem cadeira, agora não tem mais espaço em pé, e eu acho que cada clube tem o seu modelo. Essa ideia de você fazer uma espécie de muralha amarela, permanecer esse pertencimento do povo, né? E aí uma frase do grande Sérgio Cabral, pai, grande vascaíno, né, que o Vasco é o clube popular, né, e sem entrar com polêmica, a frase é um pouco mais complexa, envolve o maior rival, o Flamengo e tal, essa barreira do Vasco, que seria, digamos, a muralha amarela de São Januário, seria a barreira do Vasco, é sensacional, em podendo fazer, que seja feito, né? A gente vê na própria muralha amarela, no Allianz Arena do Bayern de Munique, é um negócio muito legal, pelas regras das competições da UEFA, da Champions, quando o Bayern joga, você tem que ter os assentos. Aí eu até vi o processo numa dessas viagens para cobrir a Champions, é muito rapidinho assim, é uma fileira inteira rapidinha que você monta e desmonta ali na Allianz Arena do Bayern de Munique. Então, dá para fazer, pode ficar um pouco mais caro, mas é muito legal. E se você mantiver, e eu acho que é muito mal usado aí no caso, W Torre Allianz Parque, no caso do Palmeiras, tem um espaço, uns 5 mil, um espaço físico, arquitetônico, de engenharia, de uns 5 mil lugares que dá para fazer um ingresso muito mais barato. É claro que o Palmeiras ganhou muito dinheiro, é bacana, aproveitando a fase, mas ser o ticket médio mais caro do país, não acho que seja uma coisa muito legal. E não acho, e não pode ser no caso do Vasco, mesmo se tivesse o Expresso da Vitória, os grandes times que eu citava no começo do nosso papo aqui. Você não pode ser um ticket médio tão caro, e você tem condições arquitetônicas, ainda mais um projeto que está começando a ser feito ainda no pontapé inicial, de você fazer essa barreira do Vasco mesmo, fazer uma coisa mais popular, uma coisa, embora o popular hoje no futebol e na vida é que nem preço de carro popular. Popular pra quem? Pro Sultão de Brunei? O carro é caríssimo, ingresso é caríssimo, camisa de clube é caríssima. Então, mas se você fizer uma equação que você comporte isso, teremos o melhor do mundo. Um estádio rentável, moderno, que gera receitas e, sobretudo, sem afastar o torcedor. Aqueles muitos que nem no Tour do Allianz Parque conseguem ir, eu espero que vão no Tour de São Januário, vão ao museu e, sobretudo, consigam ir aos Jogos do Vasco, porque, lamentavelmente, em muitos casos, o Allianz Parque acabou sendo mesmo elitizado na pior acepção do termo, se é que existe um termo elitizado numa boa acepção. Exato. Mauro, muito obrigado. A gente já vai aqui para a nossa reta final do podcast, já subiu a bandeira aqui dos acréscimos. E, bom, hoje, como a gente optou por esse debate sobre São Januário, a gente não vai ter o quadro do Carlos Eduardo Mansur, que é o quadro Fala Mansa, que é um quadro que comenta a tática do clube, do time do técnico Ramon Menezes. Então, o Mansur volta no nosso próximo podcast. Na reta final aqui, o Vasco tem mais 2 jogos nos próximos dias, Santos fora de casa e Atlético em casa. Gustavo, qual que é o teu palpite para esses 2 próximos jogos do Vasco? Olha, a gente se surpreendeu muito com esse início de temporada aí, podemos falar em início de temporada pós-pandemia, aí, pós-quarentena do time do Ramon, e acho que a gente pode já sonhar e se iludir. Então eu acho que pelo menos os 4 pontinhos a gente tira aí. Ramon vai realmente voltar aí a azeitar aquele time. Tiramos um empate com o Santos e batemos no Atlético em casa. Pronto. Tá ótimo. Placar eu deixo para vocês aí, o ouvinte aí que coloca o placar. E ô Mauro, o ramonismo já chegou em São Paulo também? É possível a gente pensar em 4 e 6 pontos nesses 2 jogos aí para finalizar esse podcast? Sim, sou muito fã do Ramon, eu gosto inclusive do perfil dele, é um dos maiores batedores de falta que a gente viu na vida e pouco se fala dele. E ele, conversando já uns 2, 3 anos atrás sobre potencial de treinador, eu falei, quando derem a oportunidade vai dar samba, mas tá dando mais do que samba, tá muito legal, e é um dos caras que eu torço pela pessoa, pelo trabalho e pelo Vasco que precisa. Muito feliz, mas é o seguinte, se eu puder ser retroativo, eu vou cortar 70% do que eu falei só para o Mansur poder falar, porque é uma sacanagem
sacanagem o Mansa não poder falar agora. Exatamente. Bruno Marinho, você que ficou em silêncio aí durante o podcast, só ouvindo esse debate, qual que é o teu palpite para esses 2 próximos jogos? Nossa, primeiro que foi um prazer ficar em silêncio nesse podcast ouvindo um debate tão qualificado entre os dois. Acabou que casou bem assim em visões um pouquinho antagônicas a respeito do que pode ser esse projeto do novo São Januário, muito bacana. Em relação ao palpite, eu acho que o palpite de 4 pontos está de bom tamanho. O desempenho da equipe contra o Fluminense não agradou, mas deve-se muito também ao desfalque do Andrei no meio de campo, que ocasionou uma queda brusca na qualidade do jogo do Vasco. Ele volta agora para essas partidas que vem na sequência, então acho que o empate contra o Santos e a vitória contra o Atlético em São Januário está de ótimo tamanho. Ótimo, Bruno, Gustavo e Mauro. Gente, é isso, tempo esgotado no nosso quarto 30 Minutos de Vasco, o podcast do Jornal Globo dedicado exclusivamente à torcida do Vasco. Nessa conversa a gente conta com convidados especiais e com a equipe de esportes do Jornal Globo, que são as mesmas pessoas que levam a vocês informações e análise de qualidade todos os dias. Vocês nos encontram pelas redes sociais, o Globo_Esportes no Twitter e pela hashtag 30 Minutos Vasco, hashtag 30 numeral Minutos Vasco. Mauro, muito obrigado pela tua presença hoje, viu? Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho, amigos. Muito obrigado, Gustavo. Te espero mais vezes aqui também. Muito obrigado pelo debate sempre qualificado e com essa visão do torcedor vascaíno, que é esse torcedor apaixonado por cada canto da colina. Eu que agradeço, e para quem quiser se aprofundar, convido que vão lá no Portão 9 no YouTube e vejam o debate que a gente fez com o Irlan Simões, que é um dos maiores estudiosos hoje do processo de arenas no Brasil, e com outros vascaínos, Cacheiro e meu companheiro João Almirante. Portão 9 lá no YouTube, tem um debate de 2 horas aí falando sobre essa reforma de São Januário, com fotos e tudo. Então convido os ouvintes aí e agradeço a oportunidade. E essa é a minha proposta, é que o 30 Minutos se transforme em 2 horas de Vasco a partir dos próximos episódios. Bruno Marinho, eu te vejo semana que vem aqui, né? Com certeza, Renan. Um grande abraço. Um abraço. A edição deste podcast é de Matheus Corrêa, coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado. Até a próxima, gente. Tchau. 30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor cruzmaltino.